Fala aí, galerinha. Vamos lá para a segunda parte da aula sobre invasões holandesas. Lembrando, na aula anterior nós vimos os fatores que motivaram essa presença holandesa no Nordeste, certo? A tentativa de invasão na Bahia e vimos a primeira fase de 1630 a 1635 da presença dos holandeses em Pernambuco. Fase essa chamada de Guerra do Açúcar, certo? Agora continuaremos falando da presença dos holandeses em Pernambuco, falando da administração naxoviana. Vamos a ela. Aqui, ó. Certo? Guerra do Açúcar vimos na aula anterior, tá bom? Agora vamos continuar com essa segunda parte, 1637 a 1644. Lembrando, eu sinalizei que em provas essa administração naxoviana normalmente é a mais requisitada. Tá bom? Então, por favor, prestem atenção. Por que a administração naxoviana? Porque depois de consolidado, nesse período de 1630 a 35, né, a invasão, certo? O domínio holandês sobre aquela região do Nordeste, inicialmente em Pernambuco, né? 2 anos depois, em 1637, chega para administrar esse Brasil holandês um nobre chamado Maurício de Nassau-Siegen, certo? Daí vem Naxoviana, de Nassau, de Maurício de Nassau, certo? Vou logo adiantando que ele fez importantes mudanças, tomou importantes atitudes no contexto dessa administração, desse chamado Brasil holandês, certo? Sem dúvida, a mais importante, né, é o conjunto de medidas que interferem na economia. E aí devemos lembrar o que eu falei na aula anterior. No momento que esse indivíduo chega para administrar esse Brasil holandês, a estrutura açucareira ela enfrenta uma série de dificuldades, né? Principalmente a perda de produtividade. Falei para vocês que ele vai encontrar um quadro caótico. Por quê? Você está falando de perda de produtividade, destruição de lavouras, certo? Destruição de engenhos, endividamento dos senhores, né, dos proprietários dos engenhos, né, e dificuldade no abastecimento de escravos africanos. Portanto, também falta mão de obra para essa economia andar, deslanchar. Certo? Então, obviamente, se o objetivo crucial do holandês ao invadir o Nordeste brasileiro era retomar esse lucro, né, nessa participação na economia açucareira, era reconquistar o domínio sobre o refino e a distribuição do açúcar brasileiro. Para isso ocorrer, essa economia açucareira do Nordeste brasileiro ela tem que estar em pleno vapor, em pleno desenvolvimento, certo? Então, a medida inicial, o objetivo inicial do Nassau é reestabelecer o equilíbrio dessa economia, é fazer com que ela volte a funcionar, né, de maneira satisfatória. Então, ele vai tomar uma série de medidas visando resolver essas questões. Quais são essas medidas? Né? É óbvio, ele precisa normalizar o abastecimento da mão de obra escravizada, certo? E para isso, os holandeses também vão fazer uma importante investida nos centros fornecedores de escravos no litoral africano e dessa forma eles podem abastecer essas regiões produtoras, né, de cana-de-açúcar, de seus derivados, correto? Uma outra coisa também que ele vai fazer é perdoar, pelo menos naquele momento, as dívidas desses senhores de engenho. Ele chega a emprestar dinheiro para a reconstrução desses engenhos, certo? Para o replantio dessas lavouras destruídas naquele período de guerra, aquela chamada Guerra do Açúcar, certo? Portanto, Nassau toma uma série de medidas simpáticas a esses senhores de engenho. E eu acho que isso acaba favorecendo, né, a presença dos holandeses. A consolidação desse Brasil holandês passa muito por essa série de medidas econômicas tomadas por Nassau. Né? Aquele que até então era visto como invasor passa a ser visto como um benfeitor. Ele está tratando esses senhores de engenho, vamos brincar assim, a pão de ló. Né? Se o camarada está endividado, em dificuldade, com o pires estendido na mão, ele vai ofertar, né, benefícios a essa classe produtora, essa classe proprietária dos engenhos. Não é isso? O que mais, Ronaldo, que ele faz? Né? Então, além dessas medidas econômicas, tem medidas políticas também. O que mais que ele faz? Ele vai ampliar esse domínio.
inicialmente se estendia a Pernambuco, posteriormente outras áreas do Nordeste, certo, serão dominadas por holandeses. Esse domínio vai se estender basicamente até o Ceará, certo? Portanto, outras províncias são anexadas, Rio Grande do Norte, Ceará, certo? Sergipe, Alagoas, tá? São áreas que passam a ser também dominadas pelos holandeses, correto? E uma outra questão política que às vezes é mencionada nas provas é a criação da Câmara dos Escabinos. Lembrando que a Câmara dos Escabinos era a Câmara Municipal estabelecida desde o período do governo geral pelos portugueses, certo? E ele, de uma maneira hábil, ele vai, né, mantendo essa aliança com os grandes produtores, né, com os grandes senhores de terra, ele mantém a participação política desses proprietários, né, de terras, desses senhores de engenho, nessa Câmara Municipal, agora chamada de Câmara dos Escabinos. Correto? O que mais, Ronaldo? Nassau também toma medidas religiosas, né? Lembrando, eles são protestantes, calvinistas, certo? E lembrando que o Brasil ibérico era essencialmente católico, né? Então, nesse caso, Nassau, lembrando aquele contexto de reforma contra reforma que está ocorrendo na Europa e que respinga aqui na história da América também, certo? Nassau concede liberdade de culto para protestantes e para judeus. Lembrando que a primeira sinagoga, o primeiro templo judaico da América é em Recife, em Pernambuco, certo? Isso normalmente é lembrado em provas, correto? E também temos medidas culturais. Nassau vai trazer uma série de pintores, Franz Pousch, né? Um deles, famoso, certo? Nassau traz para esse Brasil holandês, né, importantes pintores, sanitaristas, botânicos, arquitetos, certo? Portanto, se você fala lá no século XIX de uma vinda de uma missão cultural, né, no âmbito dessa presença da corte portuguesa no Brasil, já no século XVII, Nassau tem essa preocupação, vamos dizer assim, de transformar, de melhorar essa vida cultural daquele Brasil colonial, certo? Que nesse momento, nessa região, é um Brasil holandês. Correto, moçada? Ronaldo, então, poxa, foi bom pra caramba, né? O Brasil holandês progrediu? Não, não. Olha lá, ele tem um período, ele vai de 1630 a 54. Aqui, ó, vamos falar de um período de expulsão. Por que se fala de expulsão se Nassau está indo tão bem? Nassau, vamos dizer, ele era um gerente, né? Ele governava em nome dos investidores da Companhia das Índias Ocidentais, do Estado holandês. E num determinado momento, por questões políticas, econômicas, certo? Esses investidores holandeses, eles querem receber de volta, né, esses investimentos feitos aqui no Brasil. E aí entra a questão, num determinado momento, a Companhia das Índias Ocidentais exige de Nassau uma mudança de sua política econômica. Que mudança era essa? Nassau, que até então era, de uma certa maneira, um benfeitor desses proprietários de terra, né, favorecendo com suas medidas econômicas esses grandes proprietários, né, esses senhores de engenho, num determinado momento, pressionado pela Companhia das Índias Ocidentais, ele tem que rever essa postura, ele tem que aumentar a exploração sobre essa classe proprietária, certo? Para que os investidores, né, restabeleçam seus lucros. E isso vai fazer com que Nassau, não aceitando essa proposta, Nassau se afaste da administração do Brasil, tanto que a administração nassoviana ela se estende até 44, certo? Nassau indo embora, Alau, em 45, começa o processo de expulsão. Por quê? Porque a Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais, vai implementar no Brasil o aumento dessa exploração sobre essa classe proprietária, certo? Esses senhores de engenho. E aí que vem uma reação, né? Mudando essa política econômica, certo? Com esses senhores, esses proprietários de engenho sendo explorados, eles vão reagir a esse aumento da exploração. Portanto, o principal fator que leva à expulsão dos holandeses no Brasil é a mudança da política econômica implantada por Nassau. É o aumento da exploração sobre essa classe proprietária de terra do Nordeste. Correto, moçada? E aí, Ronaldo, dentro dessa questão das invasões, né, chamada também de insurreição pernambucana, o que deve ser lembrado?
Os motivos nós já falamos, certo? Né? Esse aumento da exploração sobre os proprietários de terra, certo? A mudança da política implementada por Maurício Nassau, que, de certa maneira, beneficiava esses proprietários de engenho, né? E aí, Ronaldo, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar as batalhas? Não, esquece isso, certo? Você vai lembrar de Batalha dos Guararapes, Monte das Tabocas, não tem necessidade de você decorar essas batalhas, certo? Ah, eu tenho que lembrar de Trégua dos 10 anos? Mais ou menos. Lembrando, os holandeses, quando invadiram o Brasil, eles invadiram o Brasil, na verdade, espanhol. Os holandeses sempre foram aliados dos portugueses. Só que o que motiva, na verdade, essa invasão holandesa é o fato do domínio espanhol sobre o Brasil. A limitação que os espanhóis, né, estabeleceram em relação à participação holandesa na economia açucareira, né? E, num determinado momento, em 1640, rola a restauração portuguesa, ou seja, a União Ibérica acaba. Aí o holandês se vê numa sinuca de bico. Ele agora está num território que é de um aliado histórico seu, no caso Portugal. Considerando isso, é estabelecida uma trégua dos 10 anos. Portugal faz a seguinte questão com os holandeses: você vai ter um prazo de 10 anos, de 1641 a 1651, para que você saia em paz do meu território. Porque eu reconheço que quando você invadiu o Brasil, eu não dominava efetivamente. Quem dominava era o espanhol, que era seu inimigo. Então, reconhecendo esse papo todo, eu te dou um prazo para que você saia em paz. Só que no meio do caminho, né, entre 41 e 51, que estava estabelecida essa trégua dos 10 anos, rola essa mudança das atitudes econômicas dos holandeses em relação ao Brasil. Então, não o Estado português, mas inicialmente os grandes produtores de açúcar, eles vão se rebelar contra esse aumento da exploração. Então, na verdade, né, tecnicamente falando, essa expulsão dos holandeses, ela não é orquestrada pelo Estado português que assinou esse acordo com os holandeses. Ela é orquestrada pelos grandes proprietários de terra, de engenho, que se sentiram prejudicados, certo, por essa mudança nas atitudes econômicas. Correto? Tá bom? É claro que, posteriormente, os portugueses, né, o Estado português vai dar aquela ajudinha para os colonos. Vai, alivia logo. Não é isso? Então, por isso que é insurreição. Insurreição no sentido de insubordinação, de rebeldia, do caso do brasileiro em relação ao Estado português. Mas a história, às vezes, usa alguns termos meio inadequados, não são tão verídicos, certo? E a gente analisa isso depois. De importante, você tem que fechar lembrando disso aqui. Quais foram as consequências da presença holandesa e da expulsão? O vestibular, principalmente, vai em cima das consequências da expulsão. Por quê? Porque se o holandês ele é expulso e rompe com Portugal, né, não tem mais aquela ativa participação dos holandeses na economia açucareira do Brasil. Portanto, aquele processo de investimento, transporte, refino, distribuição do açúcar, se perde novamente, gerando uma crise na economia açucareira, certo? E não foi só isso também. Lembrando, nesse período que os holandeses ficaram aqui, eles aprenderam basicamente a única coisa que eles não sabiam fazer na economia açucareira, que era produzir, plantar. Então, logo eles aprenderam, quando foram expulsos, criaram uma área de produção nas Antilhas holandesas, na região caribenha. E isso vai afetar e muito o açúcar brasileiro, gerando uma crise. Certo? E qual é a outra consequência? Um processo de interiorização no Brasil. Aí falamos de bandeirismo e ciclo minerador, porque se a economia açucareira litorânea entra em crise, os portugueses vão buscar a solução para essa crise litorânea no interior do Brasil. Correto? Mas esse é assunto para uma próxima aula, quando falaremos de bandeirismo, mineração e economias complementares. Valeu, galera? Abração. Espero vocês até lá. Tchau, tchau, rapaziada.